falar sobre o livro de Provérbios é uma loucura. Então, eu optei em a gente trabalhar um texto, tá? Como uma chave de orientação, como uma... A gente vai trabalhar um texto e aí a gente tem uma ideia de como talvez nos inspirar para que a gente possa ler os demais textos, porque de modo geral, tem alguns textos que são mais blocos de textos que falam sobre algum tema, mas de modo geral, cada provérbio, é uma sabedoria, né? Então eu me ative a trabalhar a partir de um texto do teólogo exegeta Milton Schwantes, já falecido, um dos maiores biblistas da nossa igreja. E ele trabalhou um versículo bíblico, um provérbio, e eu vou me utilizar da sua sabedoria para a condução desse estudo de hoje à noite. Então, logo a gente vai olhar para esse. Mas só para a gente ter uma ideia assim mais geral, os provérbios são o que há de maior sabedoria, né? Assim, naquele, né? Dentro daquela proposta que o pastor Nelson nos trouxe, né? Eles nos falam da vida, do cotidiano das pessoas, dessa sabedoria que foi passada de geração em geração, foi contada adiante e que tem a intenção de orientar para a vida ou de não, para que as pessoas não repitam os mesmos erros, né? Então eu falo da sabedoria para as minhas filhas para que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi e assim a sociedade seja um lugar melhor e assim a relação do povo com Deus seja de maior sabedoria e fidelidade. Os mais antigos, dentre os provérbios, eles podem ser localizados ali entre o 22, provérbio 22, versículo 27, até o 24, versículo 22. Eles foram, assim, de coletânea, tá? Porque não tem como a gente identificar a origem de cada um deles. Muitos dos provérbios, inclusive o que a gente vai estudar hoje à noite, eles são provérbios populares, que estavam passando de boca em boca, contado adiante, e que passaram de geração em geração até serem compilados na época dos 6. Então, os provérbios, por exemplo, de 22 e 24, os exegetas identificaram, são da época de Salomão. Se a gente vai lá no provérbio 21, provérbio 1, versículo 1, diz que os provérbios são de Salomão, assim como a sabedoria, né? Assim, Salomão foi um rei que ficou conhecido, louvado por sua sabedoria, né? Então, a primeira compilação dos provérbios de que a gente conseguiu se identificar foi justamente da época de Salomão, mais ou menos pelo ano 970 a 931 a.C. Na sequência, a gente tem os provérbios do 25 ao 29, que podem ser datados da época do rei Ezequias, 727 a 698, e os provérbios do 10 ao 22 do rei Josias, 640 a 609. Além disso, tem alguns que foram compilados no pós-exílio, do 1 ao 9 e do 30 ao 31, ali pelo final do ano 400 antes de Cristo. Então já são os mais recentes, a compilação é mais recente, do 1 ao 9 e do 30 ao 31. Então lembrando que essa compilação, né, quando eles foram reunidos, eles já tinham sido escritos por alguém, então eles foram compilados e organizados dessa forma. Só uma curiosidade, assim, quando a gente vai ler os provérbios de 1 a 9, eles formam mais ou menos um bloco temático em que se fala sobre o significado da sabedoria, tá? Especialmente o capítulo 8. Vamos dar mais espiadinha lá?
capítulo 8. Alguém lê pra gente do 1 ao 21, talvez? Capítulo 8, versículo 1 ao 21, né? Isso. Tá. Não sei se vocês estão ouvindo ruído, porque eu tô aqui na avenida, mas não tá não, né? Tá tranquilo. Coisa de carro. Não. Tá. Sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Quem aqui colocaria sabedoria acima de prata e de ouro, né? Ah, sabedoria. Quando a sabedoria está presente, todas as pessoas justas prosperam, né? Para quem não estava no estudo sobre a introdução à sabedoria, volta lá, dá uma olhadinha, né? A sabedoria é o que há de mais precioso para as pessoas. Obrigada, Tarcísio. É interessante só um parênteses que eles fazem, o meu comentarista aqui da minha Bíblia, ele faz a sabedoria é aquela mulher bondosa, justa, né, num contraponto com ali no capítulo 9, contra a mulher loucura, e olha, dá uma espiadinha lá no capítulo 9. No versículo 13. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, como uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito seu caminho. Quem é simples, volte-se aqui, e os falsos de senso diz. As águas roubadas são doces e o pão comido as ocultas é agradável, né? Usando a sabedoria versus loucura como a partir do exemplo de duas mulheres, né? Uma bondosa, né? Que fica em casa, né? Que é obediente à lei, acerta nos caminhos, contra contra essa loucura, né? Essa mulher apaixonada. Desculpa. Contra essa mulher apaixonada, impulsiva, né? Coisas de outros tempos ou não, né? Bom, mas a gente vai falar. Eu quero animar vocês para olharem comigo o capítulo 18, o versículo 22. E é só um versículo mesmo. A gente vai ser.
orientadas e orientados pelo pastor Schwantes na exegese desse texto. Muito me empolgou. A gente poderia falar de muitas coisas, como eu disse no início no livro de Provérbios, assim, poderiam pegar muitos caminhos, mas esse realmente me tocou e me empolgou na sua reflexão e no seu estudo. Eu vou convidar vocês para lerem, a gente tem diferentes versões de Bíblia aqui. Eu vou convidar para a gente ouvir todas as diferentes versões e depois eu vou compartilhar com vocês a tradução que o próprio pastor Milton fez. É o capítulo 28, o versículo, 18. Provérbios 18, o versículo 22. Alguém começa? E quem tem uma versão diferente já abre o microfone e lê, tá? Então eu começo. Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. A minha também é essa versão aí, pastora. É o mesmo jeito. Ótimo. A minha é um pouco diferente. É NVI, a versão que eu estou aqui. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. A minha é bem diferente. Fala aí pra gente. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Uhum. A minha tá parecida. A tua é Almeida, David? Sim. Tá. A versão é mais antiga, eu acho. A minha, o que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Delmar, se tu tiveres uma outra versão aí, conseguir falar, só abrir o microfone e falar, tá bom? Senão eu conto que tu estás nos ouvindo. A tradução que o pastor Milton Schwantes faz é achou mulher, achou o bem e recebe aceitação do Senhor. Achou mulher, achou o bem e recebe aceitação do Senhor. E é uma provocação até dizer assim, a gente vai estudar só um versículo, tá? Nem vai ler o capítulo 18 todo. Mas a gente poderia dizer isso porque ele está bem isolado. Mas para vocês acreditarem em mim, a gente vai ler o versículo 21 e o versículo 23. Para a gente constatar, através da nossa própria experiência, que ele é um versículo isolado. Alguém lê aí o versículo 21 e o versículo 23. Só como experiência. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O 23. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Tudo isso é muito bom, né? A gente pode anotar na parede e lembrar disso. Toda vez que uma pessoa rica responder com grosseria pra gente, a gente pode citar provérbios, né? O pobre fala. Já o rico... Mas vocês também não tem nada a ver, né? Ele é um provérbio em si. A gente não precisa do contexto mais ampliado dentro do texto bíblico. E mais, são 3 frases diferentes. Achou mulher, usando a tradução dele aqui, né? Achou mulher, achou o bem, né? Ou na Almeida, o que acha uma esposa, acha o bem. Ele já coloca uma interpretação ali na hora de fazer a tradução, né? O texto no original é mulher. Achou mulher, achou o bem. São 2 frases que estão conectadas. E a terceira está desconectada das 2 primeiras. Ela é conectada só por um ezinho que foi colocado ali. E recebe a aceitação do Senhor. Então a gente vai olhar as 3 partes em separado e depois vai ver se consegue fazer uma interpretação
Quem sabe, se tivermos bom fortúnio, uma interpretação, uma atualização para os nossos tempos, né? As duas primeiras, elas estão relacionadas e as Bíblias que nós ouvimos aqui fazem bem em traduzir como esposa, porque o contexto é realmente de casamento. Primeiro, achar. Me ajudem. O que significa achar para nós hoje no português? Acho que é mais ou menos quando a pessoa está procurando alguma coisa. Né? Quem procura acha, como diz o provérbio lá do interior. Quem procura acha. Lá no interior do Rio Grande do Sul também é assim. Minha mãe já dizia, mãe, cadê o não sei o quê? Quem procura acha. Pior que eu já comecei a fazer isso com as minhas meninas também. Quem Então, procura no acha. exterior, era tipo assim, um deboche da mãe quando o menino estava fazendo alguma traquinagem e dava um problema. E elas falavam, quem procura acha. Também tem isso, né? Mas em português a gente também pode achar coisas que a gente não tá procurando, né? A gente acha dinheiro na rua. Quer dizer, ninguém mais acha dinheiro na rua. Mas dá pra encontrar botão na rua, né? Achar botão no português a gente pode interpretar assim, né? O achar não separado da procura. Mas aqui no hebraico há uma clareza, assim, existe uma palavra para achar quando se procura e uma palavra para o achar da casualidade, assim, quando a gente não está procurando. Nesse caso, há uma procura, há uma busca. Então, há uma busca por uma mulher. Então, acha mulher, achou mulher, é porque estava procurando. E esse provérbio, achou mulher, achou bem, é um provérbio reconhecidamente como um provérbio de casamento ou de noivado, uma sabedoria de enlace, vamos dizer assim. Até que a maioria das nossas traduções, ou se não todas, eu já não tenho certeza mais aqui, falou de esposa, né? Já traduziu como esposa. O que acha esposa, aqui no meu, acha o bem. Já faz essa atualização na hora de traduzir. É porque é realmente uma experiência vinda de casamento, do homem que procura a sua esposa, procura a sua companheira para o momento do enlace. Então, talvez estava lá no casamento, aí vem o tiozão e diz, achou mulher, achou bem. Provavelmente vinha desse contexto, né? E as duas achar o bem é uma consequência do achar a mulher, tá? O homem que acha a mulher, acha o bem, tá? Encontrou uma esposa, também tem uma consequência disso, é o bem. Uma tradução até traduziu por felicidade, não foi? A linguagem de hoje, acho que Miriam, a tua traduziu o bem por felicidade, não é? O microfone está desligado. Então, quem acha uma esposa encontra a felicidade. Isso. A gente vai... Legal que a nova tradução da linguagem de hoje traz assim, a gente vai chegar lá, né? Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Poderia ser até dito, né? Encontrado pela felicidade. Então, essas duas primeiras frases, né? Elas se complementam, elas são exatas, diretas, curtas, tratam da experiência, né? Como é que se chega a dizer isso, né? A ponto de virar um provérbio popular? É porque muitas pessoas tiveram essa experiência de encontrar o bem quando encontra uma parceira da vida, né? Só se torna provérbio quando quem procura acha. Quer dizer, se você não procurar, você não vai achar.
É lógico e vem da experiência, né? Às vezes não acha. Outro dia eu perdi meu cartão de crédito, eu perdi em casa, tá aqui, ou no carro, tá em algum lugar, eu ainda não encontrei. Eu já pedi outro, já chegou, já usei, eu ainda não encontrei. Mas em algum momento, eu continuo procurando, em algum momento eu vou encontrar. Então vem da experiência, né? Surgiram essas duas frases, né? Elas surgiram então dentro da cultura da casa, né? Do espaço, da família. Essas duas pessoas que se encontram e constituem uma nova família. E é uma sabedoria, como eu disse, muito antigo, desde o início das primeiras experiências com Deus, há enlaces, né? Casamentos, matrimônios, noivados. Então não é possível datar essa primeira parte, porque sempre se casou, né? Assim, ou sempre se juntou de alguma forma ou de outra, então não tem como saber quem começou a falar. Assim como a gente não sabe quem disse, quem procura acha, né? Tem como identificar cultura, saber e provérbios populares, né? E aí Ô, pastora, Sim? posso Sim. posso falar uma coisa? Por favor. Mas o contrário também pode ser, eu acredito que seja verdade. Quem encontrou o marido, encontra felicidade. Você pegou minha provocação lá no final, né? A gente está falando de um texto que é antiquíssimo, né? De uma sabedoria do sistema patriarcal. Não tinha nem como se falar diferente. As mulheres não procuravam o marido. Eram os maridos que procuravam as mulheres, né? Mas com certeza, quando a gente lê hoje, a gente precisa fazer com essa atualização, né? É impossível não ler diferente, né? De que não seja nessa relação de mutualidade, de reciprocidade, né? Quando a Sofia encontra o Tarcísio, a Sofia também encontra o bem em Tarcísio, né? Quem sabe eu vou lembrar no dia que eu fizer a bênção matrimonial de vocês, eu vou falar esse provérbio. Vocês estão vendo que eu tô casando Tarcísio em todo estudo bíblico. Olha só. Não passa um que eu não caso você, Sofia, no estudo bíblico. A pressão, Tarcísio. Gente, eu vou ter que cortar isso depois, né? Porque o pessoal vai assistir. Tem que passar pressa. Fica querendo casar os membros, coagindo, né? Os membros de forma pública. Pois bem, deixa eu voltar aqui à realidade, né? Sim, é um aspecto que diferencia as duas primeiras frases, né? Achou mulher, achou bem, recebe aceitação do Senhor. As primeiras, elas falam do concreto da vida, né? Falam dessa experiência do concreto. Você encontra alguém com quem você divide a sua vida, né? E dali começa o mais concreto de todo o provérbio é mulher, né? Achou mulher. O bem já começa a ir para um pouco mais abstrato, né? Para uma coisa maior, assim. Aí quando chega, recebe a aceitação do Senhor, aí pronto, vai para um outro nível, assim, né? De abstração e também da questão do absoluto. A gente achou a mulher, achou bem, tá falando da casa, da vida concreta, até vamos usar a palavra aqui mundana da gente, né? De nós que estamos no mundo. Quando vai para encontrar a aceitação do Senhor, vai para o lado do mistério, do absoluto, né? Da graça de Deus. Parece até que elas foram duas coisas que foram juntadas, né? Parece que essa é uma tese do pastor Schwantes, que achou mulher, achou bem, era um provérbio popular muito, muito falado, muito, né, usado. Na hora de ser compilado, mas só isso. Vamos colocar aqui, quem acha mulher, achou bem, encontra a aceitação do Senhor. E encontra a aceitação do Senhor. E esse encontra a aceitação do Senhor, ele aparece
mais uma vez nos provérbios. Vocês querem olhar? Deixa eu ver aqui no capítulo 8. Que a gente já olhou o capítulo, mas não olhou esse trecho em específico. Trinta e 34 e a 36. Essa foi a pimenta que espirrou aqui. Alguém quer ler? Capítulo 8, 34 e 36? Eu posso ler. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Vocês acharam aqui? Encontra a aceitação do Senhor? E o Senhor Deus ficará contente com ele. Isso, aqui na minha tradução tá aí, alcança a favor do Senhor, né? Mas esse trecho, por mais que tenha uma frase igualzinha lá no hebraico, ele é diferente porque aí sim, né? Ele tá num contexto diferente. Aqui tá falando do abstrato, abstrato no sentido de que não fala das coisas aqui do mundo, tá falando da sabedoria, de encontrar Deus, né? Dessa relação com Deus, não fala das coisas do concreto da vida relacional entre as pessoas, do cotidiano, né? Tá falando da sabedoria. E é bem nesse bloco, até o 9, em que justamente os provérbios enaltecem a sabedoria, né? Tá falando do absoluto, quando lá no 18 tá falando do concreto, né? Do singelo, de algo pequeno. Então, nesse sentido, a mesma frase aqui e lá no 22 tem diferença. E o pastor Schwantes chama isso de afirmação de fé. Ele nem chama de as partes dos provérbios, mas ele diferencia. Para ele, achou mulher, achou bem, é um provérbio popular, mas a frase e recebe aceitação do Senhor é uma afirmação de fé. É uma afirmação de fé de quem escreveu e compilou o texto, né? E ele identifica essa frase como adicionada em algum momento, mais ou menos ali então pela época do rei Salomão, em que esses provérbios começaram a ser compilados, né? E o texto fala de pessoas sábias, né? Na Bíblia aparecem assim com frequência as pessoas sábias. E esses homens, né, começaram a compilar os textos, os provérbios populares, a ouvi-los, anotá-los e a juntar por aproximação, já nesse primeiro exercício de escrita de uma fé que era até então somente oral. A fé era somente oral até então. Então eles começaram a posicionar, e para o pastor Milton Schwantes não há dúvida de que essa frase, recebem a aceitação do Senhor, foi adicionada nesse momento em que eles começam a fazer a escrita, a compilação dos provérbios populares, né? E se essa tese do pastor Milton Schwantes estiver correta, essa frase então pode ser datada de quando a sabedoria começou, como a gente leu lá no capítulo 1, versículo 1, né? No tempo do grande sábio rei Salomão. Né? Pronto. Então, olhando para as partes, né? Então, eu já falei que... Eu estou olhando aqui minha colinha. Eu já falei que quando a gente olha para o hebraico, o achar que está aqui
somente se refere àquelas as coisas que são procuradas, né? Procurados com intenção. Então, a mulher, ela é buscada, é achada. E assim como o bem, né? O texto fala, achou o bem. Então, o bem também é buscado e encontrado depois de uma procura ativa. E também achar mulher não aparece só aqui não. Vocês lembram de um outro texto? Provérbios 31. Todo mundo sabe que texto é esse, né? As mulheres, interessante. A mulher virtuosa. Provérbios 31. Versículo 10. Trinta e 10, alguém lê? Tá, posso ler. Na minha versão diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Como é que tá na linguagem de hoje, Miriam? Ou Ieda? É de morrer de rir, né? Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Lá. Na minha tá assim também. Lalá? Tá escrito lalá na tua também, Ieda? Não, o lalá não, mas eu também digo o lalá. Essa minha versão ficou ordenando. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Exato. Na Almeida tá mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o das finas joias. E aqui também, para além do significado, né, que tem esse texto em específico, que a gente também até pensei em estudar esse texto, mas depois eu resolvi ter uma abordagem mais esperançosa e alegre e leve nessa noite de hoje. Aqui aparece a mesma o uso dessas duas palavras, né, acontecem, né? Achar mulher. Aqui o texto diz que tá difícil achar uma mulher. Mas aqui esse provérbio fala de uma mulher específica, não é qualquer mulher, não é qualquer esposa, é uma que valha mais do que rubis. Precisa ser virtuosa, né? A gente vai perceber que o nosso texto não fala disso, né? Nosso texto não coloca qualidade, não coloca atributos nessa mulher. Só diz achar mulher. Esse é o bem. Já estamos me antecipando. Então, achar mulher, essa mulher que é procurada, automaticamente encontra o bem, acha o bem. E quando lê-se, parece que a interpretação pode apontar para duas direções, né? Por um lado, se constata que quem encontra a esposa, né, a mulher, acha o bem, como uma consequência, né, direta, assim. E fala sobre uma realidade do casamento. Então, quem encontra uma esposa, automaticamente encontra o bem. Quer dizer, o matrimônio, a vida conjugal é o bem, né, que se encontra. E, de novo, falando, hoje eu disse, né, falando de algo bem real, de concreto, com sentido muito prático para a vida. Pensando no bem, depois, vocês lembram quando lá no Gênesis, no capítulo 1, que Deus vai criando as coisas, né? Cada um dos elementos, e depois de cada um deles, e o texto diz, e viu Deus que tudo era bom, né?
Bom é aquilo que funciona, que é prático, que é útil, que é conveniente, que é bonito, que é agradável, né? E é muito nesse sentido, muito similar a esse sentido do bom usado lá, é o bem nesse provérbio, né? Um outro caminho possível de seguir é apontar para o bem como algo mais amplo, mais abstrato, algo mais grandioso, né? Não o bem como esse concreto, prático, útil, que funciona, né? Como um interruptor quando está bem conectado, você liga e a luz, né? Algo prático, algo que funciona e isso é bem. Gente, vamos combinar que quando as coisas começam a parar de funcionar na casa, é uma trabalheira, né? Agora começa a chuva, os portões aqui tem 2 portões para entrar, 2 têm motor elétrico, nenhum dos 2 funciona. Só começar a chover mais, eles param de funcionar. E é irritante, dá trabalho, porque daí tá chovendo, você tem que descer do carro, abrir portão, aí tem as crianças têm que esperar, né? Bom, é bom e agradável quando as coisas funcionam, né? Essa é uma interpretação possível. Mas o bem também pode ser algo o bem para a terra, o bem para a humanidade, né? Pode ser algo mais grandioso. E é nesse sentido, assim como algo mais amplo, mais grandioso, que aparece 3 vezes nos provérbios. Vamos dar uma olhada? 16, 20. E assim a gente vai passeando. Apesar de a gente estar olhando para um específico, a gente passeia um pouquinho pelos provérbios. Capítulo 16, versículo 20. Aí vamos fazer assim, ouvir as diferentes versões que esse exercício está legal. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Então aqui traduziu como feliz, né? O bem como feliz. Tarcísio, que ler a tua? Tá, a minha também diz feliz. É quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. David, consegue ler? O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Bem-aventurado. Na minha também tá feliz, já na minha Almeida. Que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, tem as duas, né? Acha o bem e embaixo é feliz, como uma consequência de achar o bem. Vamos ver o próximo? Então, o próximo é o 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Então, aqui a gente tem essa compreensão de o bem, achar o bem é com a felicidade, né? 17, versículo 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. 17 e 20, é? O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Eu acho que eu anotei aqui errado. Mas também dá para entender aquele que faz o mal cai na desgraça, né? Quanto que faz bem cai na graça. Não, mas acho que não era esse texto aqui, acho que eu me confundi na hora de anotar. Mas tem a outra possibilidade de entender a tradução através do conceito da graça de Deus, achar o bem, como encontrar a graça de Deus. Vamos ver o próximo, 19, 8. Tá, na minha versão diz assim:
Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Prospera. E quem procura ter sabedoria, ama a sua vida. E quem age com inteligência, encontra a felicidade. Olha, felicidade, né? David? O que adquire entendimento ama sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Aqui na minha também, tá? Achar o bem. Achar o bem é nesse sentido tá apontando mais para vida, também para felicidade, né? Na tradução da Miriam. Então tem esse aspecto desse absoluto, né? Do não tangível, do achar o bem. Será que a gente poderia usar a tradução da linguagem de hoje, da Maria e da Ieda, né? Da Miriam e da Ieda, de usar a felicidade, né? Achou mulher, encontrou felicidade, né? Ele é simples, bonito, singelo, né? Um provérbio assim para esperança para quem ainda não casou, encontrar um bem. Mas aí vocês as pessoas mais experientes aqui da roda podem estar dizendo assim, bem assim, né? É que um casamento funciona, não é bem sempre assim o bem, né? Um casamento não é um mar de rosas, não é bem o tempo todo, ou não é bem, né? Quem vive num relacionamento sabe que há dificuldades, que há desencontros, que há a briga, de repente você percebe que a pessoa não é bem lá, não contempla todas as expectativas que a gente poderia ter, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Tudo isso também tem nos provérbios. Os provérbios também falam disso, dos problemas, das tretas dos relacionamentos. Vamos ver alguns? Vê se esses eu anotei certinho aqui. 11:22. É treta que a gente quer. Vamos ver se a gente haja treta. Pastora, Oi. você disse o 11 qual? 22. Mas tem um aqui também que me chamou a atenção, que eu fiquei até sorrindo aqui sozinha, que diz assim, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Qual é esse? É o 9. Do 9. Do versículo 9? É o 9 do 21. Ah, do 21. Ah, eu tinha anotado aqui. Lê de novo. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E não é verdade. Não é verdade. É aquilo de novo, assim, né? Quando a pessoa só briga, não dá prazer de estar perto, né? Então, realmente, eles falam da sabedoria, quer dizer, não briga tanto, né? Legal. Aí é o 11 também, né? 11:22. Capítulo 11, versículo 22. Capítulo 11. O capítulo 11, né? Deixa eu voltar aqui, pastora. Capítulo 11, versículo 22. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Gostou desse, Eda? Minha mãe, ela fala isso aí de vez em quando, não com essas palavras, mas... Olha só. O próximo, vamos voltar lá pro 21. É o 19 do 21. Ele diz assim, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada.
Pronto, não basta ser briguenta, tem que ser ainda amargurada, né? E claro que daí tudo que a gente lê aqui, a gente precisa lembrar de atualizar, né? Assim, a gente nessa perspectiva de reciprocidade dos relacionamentos, né? A gente lê aqui da mulher, a gente lê também do homem, né? Só lembrando desses aspectos que não tinha como escrever sobre o homem, assim, para aquela sociedade, se tinha algum problema no casamento, a culpa era da mulher. Às vezes ainda hoje é assim, né? Que o homem traia porque a mulher fez alguma coisa errada, assim, né? Se o homem tá mal vestido, é culpa da mulher. Ainda hoje existe um pouco essa cultura na nossa sociedade. No meu aqui diz assim, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Eu não vou nem mostrar isso pro meu marido, gente. Oh, que eu ando resmunguenta e queixosa. Ai, gente. Mas é interessante, né? Que a gente sabe, a gente conhece isso dos nossos relacionamentos. Sejam eles conjugais, quem mora com a gente sabe que relacionamento tem disso, né? Tem desencontros. E quem escreveu aquele provérbio achou mulher, achou bem, também sabia disso. Também sabia. Ainda assim faz uma escolha de focar no que é mais importante. Ter uma esposa para quem escreveu, para quem pensou e falou e repetiu esse provérbio incansavelmente em tantos casamentos, noivados, enlaces, né? É de que quem encontra uma esposa encontra felicidade. As dificuldades existem, a gente sabe, mas elas não são o que é de mais importante no relacionamento, né? Não se sobrepõe à bênção de encontrar o bem, né? E encontrar alguém para partilhar a vida, de novo, não é aleatório, né? A gente procura encontrar alguém para partilhar a vida e encontrar essa pessoa é felicidade, é bênção, é alegria. E quem escreve esse provérbio faz essa escolha de dizer isso. Não falar que essa mulher tem que ser assim, assim, assado, né? Mas ela é o bem, ela é bênção, né? Ela não é não precisa ser especial, não precisa ser boa, não precisa ser virtuosa, companheira, né? Entendido então o provérbio, esse provérbio e com esse tom, assim, eu gostaria de animar vocês para lê-lo assim também com esse tom de que essa cultura, esse provérbio popular enaltecia isso. A alegria, o bem, a felicidade de encontrar alguém para partilhar a vida. Apesar de todas as dificuldades que o relacionamento tem consequência, apresenta, né? Então a gente pode ir para a segunda parte dele. E recebe a aceitação do Senhor. Vamos dar uma olhadinha. Como é um só, dá tempo de ler, de entender palavra por palavra, né? Eu não vou nem tentar falar as palavras em hebraico, que eu vou passar vergonha aqui, que eu não lembro mais. Na tradução do pastor Milton Santos, a primeira recebe a aceitação do Senhor. As palavras, recebe a aceitação do Senhor. Eu não vou mais nem lembrar como é que tá na de vocês. Aqui na Almeida tá, alcançou a benevolência do Senhor. Né? Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. A bênção, recebeu a bênção de Deus. Tá receber também, né? Na minha tá alcançar, na Almeida. Receber é a palavra-chave aqui. E todas as vezes que recebe aparece na Bíblia, aparece ligada a coisas grandiosas, também abstratas, não tem a ver com o concreto da vida.
A gente já leu 35, aparecia lá também, né? Então, aparece receber, aparece com essas coisas grandiosas, abstratas, com o absoluto, assim, né? A segunda palavra é a aceitação. E essa palavra, no Antigo Testamento, ela é ligada quando se fala de sacrifícios. Vamos pensar assim, um sacrifício talvez mais conhecido, que deu certo e errado ao mesmo tempo, na Bíblia, foi de Caim e Abel, né? Então, um foi aceito, o outro não. E ali a palavra aceitação é essa. É vinculado com um Deus aceitou e outro não. Os sacrifícios, ela era usada, então, nesse contexto, né? Vinculado, então, vamos ver um texto, 15, versículo 8. Provérbios 15, versículo 8. Eu tô com um ventilador ligado aqui por causa das muriçocas, né? Daí meu nariz começa a reclamar. Tá vendo? 15, versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. A minha tá como contentamento, né? Deus aceita o sacrifício dos justos, dos retos, né? Nesse sentido. Mas no nosso provérbio, ela não tem a ver com sacrifício, né? Tem a ver com relacionamento entre pessoas. Não nisso que precisava fazer para o sacrifício que precisava ser oferecido para Deus, mas tem a ver com o mundo, né? Com o concreto da vida. A gente vai voltar também para isso. Então, normalmente, no Antigo Testamento, essa palavra se usava para falar de coisas espirituais. No nosso texto, ela é trazida para falar do concreto da vida, de relacionamentos mais humanos impossíveis, que o relacionamento entre casal, né? E por fim, Senhor. A gente pode dizer assim, claro, né? Na Bíblia apareceu o nome de Deus. Isso não é nesses livros, assim, provérbios, nos próprios cânticos, né? Eclesiastes, a palavra de Deus nem sempre aparece, porque não quer dizer que Deus não esteja presente, né? Mas a palavra de Deus, o nome de Deus não é comum, ele não está em todos os provérbios, por exemplo, tá em muitos, mas não está em todos. Então, a escolha de colocar o nome de Deus aqui também é significativa, né? De colocar que Deus aceita com essa felicidade encontrada no relacionamento, né? O fato de que o Senhor aceita aquele que achou mulher e com isso achou a felicidade, amplia muito os horizontes e as possibilidades desse pequeno texto, né? E é como se Deus estivesse assinando, dando aval, ó, isso aí, você fez bem, assim, achou mulher, achou felicidade, tamo junto, né? Hashtag tamo junto. É isso aí. Encontra agrado de Deus. E é interessante que daí Deus sai daquela coisa, daquela ideia da sabedoria, desse abstrato, e olha para o concreto da vida das pessoas, né? Da humanidade, daquilo que nos move, que nos movimenta, da nossa vida aqui, né? Quando a gente olha para toda a Bíblia, a gente vê diversas formas pelas quais Deus se manifesta, Deus se revela e Deus se relaciona com o seu povo, né? A Bíblia nos conta, por exemplo, do Deus que libertou do Egito, do Deus que chamou Abrão e Sara, né? E concedeu bênção, do Deus que criou o mundo e tudo que há e viu em cada elemento criado que era tudo muito bom, né?
Deus acompanha constantemente o seu povo e abençoa de diversas formas. E no nosso versículo bíblico de hoje à noite, Deus é aquele que acompanha, pois ele está preocupado, nosso versículo está preocupado em descobrir, desvendar e caracterizar os acontecimentos, não está preocupado em desvendar todos os acontecimentos do matrimônio, né? E Deus não diz, esse relacionamento é do mundo, larga disso e vem atentar para as coisas de Deus. Não, Deus valida o relacionamento do ser humano, da aceitação, né? Como eu disse, hashtag tamo junto. Essa vida mundana de coisas pequenas. Achou a mulher, achou bem, achou a felicidade, né? E vamos pensar nas nossas pequenas felicidades, pequenas quando a gente compara com a grandiosidade de Deus, com o poder de Deus. Comparar a nossa vida com o poder de Deus, com a sua grandiosidade, o que são as nossas felicidades, né? As nossas alegrias, os nossos encontros, os nossos chamegos, né? E não é bonito entender que Deus se alegra com as nossas felicidades tão humanas e diz, tá aí, ó, eu aceito essa felicidade e abençoo essa felicidade de vocês, né? Há uma liberdade, propõe o pastor Milton Schwein. Esse texto nos dá uma liberdade de vivermos, né, nesse mundo, de termos nossas alegrias mundanas. Eu ainda acho engraçado falar essa palavra. Alegrias mundanas, né? No sentido real de alegrias vividas no mundo, né? E a liberdade de nós vivermos essas alegrias sem culpa, sem peso na consciência, porque Deus se alegra conosco, abençoa, aceita a nossa felicidade, né? A nossa fé não precisa se separar do mundo para encontrar a aceitação de Deus. Deus se alegra com as nossas felicidades aqui no mundo. Vou citar o pastor Schwantz falou. Respirando nessa liberdade, torna-se indispensável mais uma consequência, pois no provérbio, só o homem é sujeito, só ele procura e acha. Miriam, falei que estava antecipando aí, tá? E, por certo, no mundo antigo nem se poderia ter falado diferente, né? No mundo antigo, o casamento era, em geral, estabelecido pelos pais. As mulheres não tinham dizer nenhum com relação ao casamento delas, né? E, mais uma vez, percebida a liberdade da qual vive o nosso provérbio. A gente pode hoje dizer também, achou o homem, encontrou felicidade, né? Como muito lindamente propôs Miriam antes, né? Então, uma vez que a gente descobre essa liberdade de vivermos os nossos relacionamentos, sabedores e sabedoras da bênção de Deus para as nossas pequenas alegrias, a gente tem liberdade de sorrir, de viver, de amar, né? Também os nossos relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, porque Deus viu que tudo era muito bom, inclusive os nossos afetos, né? Inclusive as nossas relações, inclusive aquilo que nos dá pequenas alegrias, pequenas felicidades na vida.